bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse programa dá continuidade à série que repercute a terceira CONCLAT. E hoje nós temos o prazer de receber a representação da Força Sindical. E quem vai falar aqui conosco é o Juruna, secretário-geral. Juruna, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a vocês, obrigado à TVT por esse debate que a gente precisa tanto. Juruna, conta aqui para a gente como é que foi construir a CONCLAT, essa agora, em 2022, e a construção dessa terceira conferência, ela se dá num momento defensivo, num momento em que a classe trabalhadora tem buscado o tempo todo caminhos contra os ataques que sofre e as suas organizações também sofrem. Então, nessa conjuntura específica, como foi a construção unitária da CONCLAT e do documento? Nós tivemos muitas experiências que nos levaram a cada vez mais buscar ações unitárias, né? Ações que foram positivas, por exemplo, a luta pela lei do salário mínimo, né? A lei do salário mínimo é o seguinte, é o INPC do ano anterior, mais o PIB de 2 anos anteriores. Foi uma luta que fez o salário mínimo subir. Mais do que isso, os pisos salariais de várias categorias também subiram. Mas essa conquista foi feita porque nós fizemos ações unitárias, fizemos várias marchas a Brasília, as centrais todas, CUT, Força, UGT, Nova Central, CTB, né, CSB, intersindicais, com lutas, e aí nós conquistamos no Congresso Nacional essa legislação. Tá? Então, essa experiência já vem lá de trás, né? Desde o governo Lula. E essa experiência foi acumulando, nós falamos, vem cá, não era hora de a gente constituir um fórum nacional para a gente debater mais durante a semana, de 15 em 15 dias, quando tiver algum problema mais urgente, não foi? Então, isso levou nossas entidades e nossos dirigentes a ter esse caminho. Antes do governo Bolsonaro, nós tivemos uma crise no movimento sindical, do ponto de vista financeiro, né, que foi no governo Temer, onde ele tirou a contribuição sindical, com isso as centrais sindicais perderam financeiramente, perderam força política, porque financeiramente você tem força política, né? Financeiramente você amplia o seu poder de fogo. Né? Aqui não estamos falando de questão monetária para ficar melhor, pior, construir grande sede, não. É botar o povo na rua, porque ir de São Paulo a Brasília custa, sair do Rio Grande do Sul a Brasília custa, sair de Manaus a Brasília custa. Né? Quantos ônibus não foram, milhares de pessoas foram nessas lutas. No governo Temer, isso nós fomos interrompidos, porque a lei que ele promulgou diminuiu financeiramente as centrais. Com a eleição do Bolsonaro, nós vimos que a posição dele, que era uma posição não só dele, internacionalmente também há uma articulação dos conservadores mais extremados em querer dominar o cenário político, não é? Prejudicar os trabalhadores, prejudicar a liberdade, prejudicar a ação, digamos assim, das conquistas sociais, de diminuir as conquistas sociais. Nós achamos por bem que, como nós vamos ter eleição agora, em 2022, nós pensamos, não seria interessante a gente fazer um conclate, a exemplo dos outros anos, e não seria interessante, nesse ano de 2022, tirar uma plataforma para que a gente apresentasse a todos os candidatos que possam se comprometer com ela? Então, buscamos, assim, trabalhar um documento unitário, começamos a discutir isso em dezembro do ano passado, constituímos um comitê de redação, de debate, de discussões, enviamos a todos os sindicatos de nossas bases, todas as centrais fizeram isso, mandaram os documentos aos seus sindicatos, federações e confederações, devolveram propostas, fizemos uma comissão que trabalhou isso e conseguimos apresentar à sociedade, no dia 7 de abril, um documento unitário. O Giro Sindical vai fazer um intervalo e volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa tem o prazer de receber o secretário-geral da Força Sindical, Juruna.
a pauta da classe trabalhadora, esse documento que resultou desse esforço coletivo, que você bem pontuou, que não começou agora, que começou em campanhas anteriores, onde houve unidade das centrais, ele tem 3 grandes eixos. O primeiro eixo é a geração de empregos, é desenvolvimento sustentável com geração de empregos de qualidade, trabalho, emprego e renda, e Estado e políticas públicas. Dentro de cada um dessas divisões em que a discussão foi feita e as propostas foram elencadas, quais propostas você destacaria? Quais, para você, são as mais urgentes? Olha, a primeira delas será a busca da geração de empregos, não é? A geração de empregos será fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras. E mais do que isso, uma geração de emprego decente, não é? Decente que eu digo é que tenha registro, que tenha condições de que ele possa ter uma assistência médica em caso de um acidente, não é? Então, é importante que a gente trabalhe para isso. Para conquistar isso, nós observamos que o investimento do Estado, o Estado tem um papel na economia de investimento, né? Na área da indústria, né? Na área da infraestrutura, não é? Ele tem que ter condições de fazer o fomento, digamos assim, para garantir a possibilidade de gerar empregos, né? O Estado gera empregos incentivando os setores da indústria, do comércio, da agricultura a poderem se desenvolver, tá? Então, eu acho que esse será um dos principais, digamos assim, reivindicações que nós queremos. E aí o Estado tem um papel, e aí depende do governo. Muita gente fala assim, eu quero um Estado mínimo, eu quero que as pessoas tenham condições de investir, mas em qualquer lugar, entendeu? Do mundo, mesmo nos Estados Unidos, que a gente fala que é liberal, que lá é isso ou aquilo, mas lá o governo tem um papel. Na hora que a Ford estava fechando, na hora que a General Motors estava fechando, o Estado teve um papel, tem um papel, né? Então, nós temos que garantir que o próximo governo faça, digamos assim, investimentos, tenha essa visão da necessidade da geração do emprego e facilitando, claro, mudando a reforma trabalhista, criando condições para que as indústrias se desenvolvam. Com isso, eu colocaria como questão principal a questão do emprego e o papel do Estado no desenvolvimento do nosso país. Para caminhar para frente, como a gente vai lidar com o tema da reforma trabalhista? O que nós queremos, assim, que é fundamental nós lembrarmos, é que no governo, quando o governo Temer e o governo Bolsonaro mexeram na reforma, foi para tirar o papel do sindicato, né? O papel do sindicato aonde? Na hora de fazer, por exemplo, você é demitido, antes se você tinha 1 ano de casa, você tinha que passar pelo sindicato para que o sindicato verificasse as suas contas, se estava tudo certinho, se você tinha alguma reclamação, se você, né, fazia a chamada homologação sindical. Então, os sindicatos tinham esse papel. Agora não, agora o cara demite e você não tem onde buscar, digamos, subterfúgio. Você só vai poder buscar se for abrir processo. Só que se você abrir processo agora, se você perder, você tem que pagar as custas, entendeu? Antes, a Justiça do Trabalho tinha um papel que não cobrava essa taxa, não é? Então, o sindicato tinha um papel de fazer as contas, se estava tudo certinho, e de abrir processo. Se você, dependendo do valor que fosse o seu salário, você não pagava a Justiça do Trabalho, mesmo que perdesse, não é? E não pagava antes, porque o papel da Justiça do Trabalho era justamente esse, de buscar uma conciliação, digamos, entre as partes. E terceiro, você poderia fazer acordo individual, né? Você vai trabalhar, chega lá, o patrão fala, eu vou te pagar tanto, você aceita? Né? Quando anteriormente você tinha que respeitar a convenção e os acordos coletivos, entendeu? Então, são questões assim que nós perdemos, né? Nós perdemos também uma questão em relação às mulheres. As mulheres grávidas poderiam continuar trabalhando nos locais insalubres. Isso nós conquistamos na Justiça do Trabalho, graças à Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, que abriu um processo, que as outras centrais também entraram juntas com ela, e nós derrubamos essa questão. Então, a reforma trabalhista ela vem com um papo bonito, fala assim, não, vamos diminuir os custos da produção,
diminuir salário, diminuir pagamento do INSS, diminuir fundo de garantia, vamos acabar com o 13º deles, aí não dá, né? Então, essas propostas assim, o movimento sindical tem que agir e agir firmemente. Então, essas questões estão em aberto para ser discutido com o próximo governo, não é? Agora, o outro passo que nós devemos dar é que sindicatos fortes em qualquer país conquista convenções coletivas fortes, não é? E você tem uma legislação, digamos assim, que mantém direitos sociais como nós temos na Constituição. Tá? Então, a legislação ela é sempre melhor quando há sindicato participando, sindicato negociando. Porque quando o sindicato está negociando, no momento de crise, o trabalhador, mais do que eu, como sindicalista, ou como o próprio patrão, sabe da crise, ele sabe a diminuição da produção, ele acompanha isso, ele sabe lá no supermercado que já não está vendendo tanto. Então, a relação da negociação coletiva ela leva em conta esses fatores que o próprio trabalhador sabe. Não é à toa que, quando há desemprego, cai o salário, porque os trabalhadores percebem, peraí, está difícil aqui, onde é que eu vou conquistar mais? Então, essa regulação, ela é verificada, ela tem que ser pressionada, não do ponto de vista patronal só, da negociação, mas aí já é um outro patamar de negociação que é exigir do governo o investimento na produção. Então, eu valorizaria cada vez mais, nesse passo seguinte, que vamos para o ano que vem, se houver uma eleição de um presidente democrático, porque esse que está aí não é, né, nunca recebeu o sindicato, nunca recebeu as centrais sindicais, né? Então, eu acredito que valorizar as negociações coletivas com entidades de sindicatos de trabalhadores fortes, sindicatos de empresários fortes, para que façam acordos e convenções coletivas. Agora, é claro que isso também não pode diminuir a legislação que existe ou ter questões que garanta aquilo que é, digamos assim, já causa pétrea, que a gente fala, né? Que são as coisas que já estão na Constituição. E no próximo bloco, fique aí que a gente vai tentar entender como que a pauta da classe trabalhadora vai ajudar a abrir caminhos para que essas conversas necessárias sejam feitas. Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e esse programa tem o prazer de receber o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Juruna, construído a pauta da classe trabalhadora como um documento, como um resultado final da CONCLAT, conta para a gente como a Força Sindical está trabalhando as medidas, as campanhas, as bandeiras que foram elencadas neste documento. A primeira tarefa que nós tomamos foi de distribuir o documento aprovado para todos os sindicatos filiados pelo Brasil todo, né? Todas as centrais sindicais encaminharam esse documento aos seus sindicatos filiados. Os sindicatos filiados têm discutido isso, como tarefa, discutir isso com os trabalhadores. Apresentamos esse documento aos candidatos à presidência, já apresentamos para alguns deles, levamos esse documento ao Congresso Nacional, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara Federal, né, ao STF, ao Supremo, para que eles tenham conhecimento desse documento. Esse ano, claro, ali já tem tarefas para esse ano também, que nós já estamos trabalhando, né? A questão da luta contra a carestia, a luta contra a taxa de juros, o enfrentamento contra o desemprego, isso já está sendo feito também. Mas tem questões ali que são de governo federal, de governo estadual, de município. Então, o documento, digamos assim, baliza o movimento sindical em torno de suas lutas. Então, o fundamental que eu vejo é que, quanto mais pessoas conhecerem o que nós defendemos, então aí é o associado, é o trabalhador de base que tem que ter esse conhecimento, para que ele também possa cobrar do governo que foi eleito. Mais do que isso, eleger deputados federais, estaduais e senadores que possam se comprometer com essa bandeira. Eu faço um alerta aqui, assim, com tanta veemência, sabe? O voto foi conquistado, compreendeu? O voto só votava no nosso país, até os anos 30, quem tinha patrimônio. A ralé
desempregada, a ralé que não sabia ler, a mulher, o homem, nós não participávamos de nada, sabe? Os anos 30, na Revolução dos anos 30, com a participação dos trabalhadores também, nós avançamos na conquista do voto, do direito de escolher o voto. E nós, com o voto, nós conseguimos várias conquistas, né? A carteira assinada, o 13º salário, as férias, tudo isso foi votado no Congresso Nacional. O Congresso Nacional nem sempre foi o que aí está, onde nós temos maioria do patronato. Mas por que tem maioria do patronato? O pessoal pode falar assim, mas o povo não sabe votar. Não, nós tivemos um golpe militar em 64, que cortou todo mundo que estava no Congresso Nacional, prendeu sindicalistas, fechou sindicatos, tá? E nós ficamos 20 anos sobre ditadura, sobre censura, sobre prisões, sobre assassinatos. Tudo isso faz com que a gente, digamos assim, perca um momento histórico e um momento de conhecimento da nossa história, de saber, eu tenho o 13º hoje. Você tem hoje, mas como é que foi conquistado? Não é? Com o intervalo e hiato de quase 20 anos de censura e ditadura, nós não pudemos falar isso. Né? A gente, às vezes, tem os direitos bonitos, a carteira, o direito tal, e nós, digamos assim, não veio do céu, veio de luta política. Não tenha medo de participar politicamente. Vote e não jogue o seu voto fora. Então, em outubro, nós vamos escolher o presidente, senadores, governadores e deputados federais e estaduais. Esse pessoal, queiramos ou não, eles fazem as leis. Tá? Então, nós temos que escolher, votar bonitinho, nada de anular o voto, escolher aqueles que você conhece, aqueles que são comprometidos com a nossa luta. Então, o documento é bonito, o conclate, mas ele só vai ser forte se você também participar, se você animar os seus companheiros e companheiras a entenderem o que é importante. É importante, sim, você acordar cedo, 5 da manhã, ir trabalhar, buscar o seu salário, porque isso lhe dá dignidade, mas mais do que isso, não basta, você tem que ter direitos conquistados e você tem que ter condições de trabalho para trabalhar bem. Eu digo isso porque muita gente fala assim, mas se eu não trabalho, não vem comida na mesa, não basta a política. Não basta a política, claro, tem razão, mas a política também determina se vai ter emprego ou não vai ter emprego. Né? A discussão política, o partido político, o sindicato, estar participando das coisas, ele é fundamental para qualquer país. Os países que a gente fala assim, lá é melhor, mas vai ver a história deles. Na França é melhor. Vai ver como é que foi a luta social que teve. A história das conquistas, ela é uma história sangrenta, ela é uma história de unidade de trabalhadores, unidade com o parlamento, com as igrejas. É fundamental que nós tenhamos uma visão do todo, não é? E não apenas da nossa questão. Eu, individualmente, tenho minha carteira, tenho meu salário, tenho meu emprego. Tudo bem, mas tudo isso está conectado com as decisões políticas que são tomadas. Feito o documento, qual é a estratégia das centrais para fazer isso chegar como uma influência no debate político? Nós incentivamos, em cada estadual, as centrais organizadas dos estados a fazer essa discussão também com os candidatos ao governo do Estado, apresentar sua plataforma, buscar os deputados federais e estaduais que são candidatos. Eu acho que quanto mais massificar essas ideias, eu acho que ela é fundamental para que a gente possa, digamos assim, divulgá-la. Não é uma andorinha só que faz o verão, entendeu? É importante que nós, trabalhadores e trabalhadoras, entendamos que o nosso papel social é que determina o nosso futuro. Quando a gente fala, o sindicato não faz nada, o sindicato não é sozinho, né? O sindicato não é só a diretoria, o sindicato é o delegado sindical, são os trabalhadores organizados no local do trabalho, assim também o cidadão brasileiro e a cidadã brasileira. O discurso da TV, política é tudo corrupto, não se mete com isso não, isso é corrupção, é corrupção. O tema da corrupção é um discurso que nos coloca à margem da discussão política, né? Toda a violência que foi feita contra Getúlio Vargas, né, da corrupção,
Foi porque ele defendia os trabalhadores também, ele defendia os interesses nacionais. João Goulart, corrupção, golpe militar, corrupção, Lula, corrupção, vamos prendê-lo. Então, sempre esse tema da corrupção é um tema que não é hoje, não é ontem, sabe? É um tema usado para que eu e você fiquemos fora da política, tá? Não, eles não valem nada. Né? Mas eles valem sim, eles determinam o teu salário, determinam o orçamento da tua cidade, o que vai investir na educação, o que vai investir na casa própria, tá? Eles determinam o preço do gás, da gasolina, compreende? Eu quero que nós tenhamos condições, como trabalhadores, de fazer essa discussão com nossos companheiros e companheiras do local do trabalho, para que a política seja uma coisa nossa. A política é do nosso país, eu sou um cidadão do meu país e, em outubro, eu vou decidir quem vai dirigi-lo, não é? E eu tenho que estar organizado também para cobrar dele, para exigir dele. Né? Qual é a sua perspectiva, a perspectiva da força sindical, da continuidade da unidade das centrais sindicais? Nós temos algumas tarefas importantes. No dia 14, agora, 14h15, nós vamos ter a reunião do Banco Central, o Banco Central lá de Brasília. Ele vai dizer para nós se a taxa de juros vai continuar aumentando ou vai parar. No dia 14 de junho, unitariamente com todas as centrais sindicais, nós vamos fazer manifestações nas capitais dos estados. Tá? As centrais sindicais estão programando em cada capital uma manifestação, pode ser singela, pequena, junto aos órgãos federais. Aqui em São Paulo, vai ser na Avenida Paulista, em frente ao Banco Central, dia 14. Então, uma tarefa de mobilização. Nós temos campanhas salariais de diversas categorias. Né? Campanha salarial faz com que o seu salário aumente, melhore as suas condições de comprar. Melhorando para comprar, você pode gerar mais emprego, porque você consome mais. Então, a campanha salarial também ajuda a economia do seu país. Ele não ajuda só o nosso bolso, ele ajuda a economia como um todo. Então, uma campanha salarial de uma categoria, ela é fundamental para qualquer país. Bancários, metalúrgicos, petroleiros, construção civil acabou agora, alimentação, têxteis, químicos vão ter várias, petroleiros vão ter várias ações agora no segundo semestre. Então, essa tarefa é dos sindicatos também. A outra tarefa é o debate no Congresso Nacional. Nós temos uma equipe que trabalha constantemente em Brasília, vendo o que está ocorrendo em debate para cercar os congressistas, cercar no bom sentido, para debater, para dialogar com eles, aquelas mudanças que estão ocorrendo na legislação. Essa também é outra tarefa. E a tarefa principal que os sindicatos tomaram para si é influenciar no voto. Tá? O voto desse ano é um instrumento de luta. Né? Não é um voto para você pegar e amassar e jogar fora, e anular. Se você anula, o voto vale para quem está na frente. Tá? Se você joga fora, o voto vai para quem está na frente. Né? Então, é importante que você vote com vontade. Para votar com vontade, você tem que conhecer quem são os candidatos, acompanhar os debates no seu sindicato, acompanhar os debates nos rádios, TV, jornais. Então, será fundamental que nós utilizemos, eu vou usar essa palavra, esse fator de eleição de um instrumento para a gente debater entre nós o que nós queremos do nosso país, que tipo de futuro nós queremos, não é? É fundamental que nós, trabalhadores, tenhamos a certeza da nossa importância. Né? Nós fazemos a produção, nossa produção vai para vários lares, nossa produção vai para vários países, não é? Então, nós temos também que buscar, vem cá, mas o nosso direito, onde é que está? Então, muitas vezes, o nosso direito passa pelo debate no sindicato, mas passa fundamentalmente no Congresso Nacional, onde decide orçamento para infraestrutura, orçamento para educação, orçamento para a saúde, orçamento para os aposentados, não é? Então, eu creio que nós temos que aproveitar esse momento eleitoral para fazer esse debate, não só do voto em si, ou do candidato em si, mas porque a companheira descubra que você também é capaz de fazer as modificações através do conhecimento. Você tendo conhecimento, ninguém vai te enrolar. Você tendo conhecimento, ninguém vai pegar seu voto à toa. Você tendo conhecimento, você vai cobrar. Não pensem que a educação no país não é incentivada por nenhum motivo. Ele é incentivado
a não ter educação, porque você tendo educação, você tem conhecimento. Tendo conhecimento, você sabe dos seus direitos, né? Esse espaço de debate que vamos ter agora de junho até outubro, ele será fundamental para a gente politizar, para a gente conhecer a nossa história e para a gente votar certo e mudar os rumos do nosso país. Está dado o recado, ou elegemos mais trabalhadores e trabalhadoras, ou a gente vai continuar amargando um duro caminho pela frente. Juruna, muito obrigada pela sua participação, Obrigado pela a sua você. clareza, Obrigado. pela sua gentileza de ter concedido o seu Obrigado. tempinho para a gente. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos os companheiros e companheiras da TVT. Seguimos, até o próximo programa.